Um dos maiores problemas dos dias de hoje é o controle da poluição. Neste Globo Ciência, vamos analisar a questão da poluição do ar nas grandes cidades. Mas antes de ver os trabalhos de pesquisa nesta área, vamos responder à carta que vem de um telespectador de Florianópolis. O Renato Ganzo de Araújo assistiu ao Globo Ciência, que trata do problema da distrofia muscular. Ele quer mais informações sobre a doença. O programa falou do aconselhamento genético, um trabalho que consiste na orientação de pais que correm o risco de ter filhos com doenças como o mongolismo e a distrofia muscular. Renato, anote o local onde você pode obter mais informações sobre esse assunto. Associação Brasileira de Distrofia Muscular. O telefone é 210-2122, ramal 261, São Paulo. O ar das nossas cidades está doente. O nosso repórter Sérgio Brandão conversou com diversos pesquisadores do Rio de Janeiro e de São Paulo para saber o que está sendo feito sobre isso. Sérgio, o que você sentiu sobre o problema? O que a gente percebe é que aparentemente o ar das grandes cidades está mais doente do que aparenta. Olhos irritados, sujeira na pele, nas roupas, são apenas os sinais mais evidentes da poluição do ar. Mas há muitas substâncias tóxicas que são lançadas na atmosfera, algumas invisíveis até, sem cheiro, e que em grande quantidade elas podem causar sérios prejuízos ao meio ambiente e também à nossa saúde. Há várias doenças que são causadas pela poluição do ar ou são agravadas pela poluição do ar. O que, por exemplo, Sérgio? As doenças pulmonares são as mais evidentes, né? Bronquites, pneumonias, inclusive nessa época do ano, onde está mais frio, se agrava o problema da poluição do ar. E tudo isso já é motivo de muita pesquisa aqui no Brasil. Não só uma pesquisa teórica, mas já faz parte de uma preocupação mais ampla com a qualidade do meio ambiente. Melhor assim, né, Sérgio? Pois apesar de toda essa preocupação, a poluição do ar ainda é pouco controlada. Várias cidades brasileiras estão entre as mais poluídas do mundo. O Globo Ciência, inclusive, já fez um programa sobre Cubatão. Lá, a poluição é causada por poucas indústrias, mas a sua intensidade é tão grande que destruiu quase toda a vegetação em vários trechos da Serra do Mar. O perigo de um grande deslizamento é iminente. Nas grandes cidades, a quantidade de fontes poluidoras é o maior problema. Numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, além de muitas indústrias, existe uma frota de mais de 1 milhão de veículos. Como controlar todas essas fontes de poluição? É do alto de um edifício como esse da sede da FEEMA, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio, que a gente pode ter uma ideia da complexidade do controle de poluição de uma grande cidade. Uma pessoa que conhece bem de perto esse problema é a engenheira química Vitória Braille, da FEEMA, que durante 12 anos coordenou os programas de controle de poluição do ar aqui no Rio. Doutora Vitória, como é possível controlar a poluição do ar numa grande cidade como o Rio? Existem 3 situações de poluição do ar. O caso de uma indústria isolada, com residências próximas a essa indústria, onde o controle é simples, que envolve apenas uma indústria. No caso de uma região desenvolvida, como o Rio de Janeiro, com uma concentração populacional e de fontes muito grande, o controle é mais complexo. Exige um plano bem elaborado, onde todas as fontes de contaminação são identificadas, assim como a contribuição relativa de cada uma, as tecnologias de controle que podem ser aplicadas a cada fonte, o custo deste controle. Qual o principal problema que a senhora vê para o controle? Hoje, no Brasil, as indústrias já foram razoavelmente controladas. Acredito que no Brasil, hoje, o problema principal são os veículos. Nos veículos, nós temos que considerar o caso do veículo a gasolina, a álcool, que está sendo dificultado o seu controle devido à tecnologia. A tecnologia conhecida é para veículos a gasolina. Para álcool, a eficiência desses sistemas de controle ainda não é bem conhecida. Há o caso dos veículos a diesel. O Rio de Janeiro tem o seu transporte de massa baseado no diesel, no ônibus. E isso nos acarreta grandes problemas, porque o nosso diesel tem alto teor de enxofre. Isso tem provocado em áreas residenciais, como aqui no Rio de Janeiro, altas concentrações de dióxido de enxofre.
necessitando, portanto, de um controle da qualidade desse combustível. Na maioria das cidades brasileiras, o transporte público é feito por ônibus diesel, veículos que frequentemente estão mal regulados. A fumaça preta e o cheiro desagradável denunciam a alta concentração de poluentes. Antes que se possa tomar medidas para controlar e diminuir a poluição, é preciso, antes de mais nada, medir essa poluição. No caso do trânsito, isso pode ser feito com aparelhos ou então com testes, alguns bem simples, como esse desenvolvido pela CETESB, que o técnico Jorge Prado está fazendo agora. Ô Jorge, explica pra gente, esse teste é para medir a fuligem na fumaça dos ônibus? A gente compara, os ônibus trafegando pela avenida, a gente compara a cor pelo orifício, para ver qual das cores ele mais assemelha aos padrões. A cor da fumaça você compara com o branco até o preto? Positivo. E quando ele está ultrapassando essa parte cinza aqui, que começa a enegrecimento dela, a gente automaticamente pede que as empresas tomem as providências, porque ela deve estar com problema de motor ou bomba injetora desregulada, certo? A poluição é um problema tão grave que em várias cidades já existem órgãos específicos para cuidar do meio ambiente. É o caso da FEEMA, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, a CETESB, a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental. Aqui em São Paulo já existe desde 1981 um sistema totalmente automático, controlado por computador, que permite fazer uma verificação contínua, 24 horas por dia, da concentração dos principais poluentes da atmosfera, sejam gases ou poeira. O responsável por esse sistema da CETESB é o químico Roberto Godinho. Roberto, explica pra gente como é que funciona toda essa malha de redes automáticas controladas por computador. O sistema consta basicamente de 22 estações na região urbanizada da Grande São Paulo e 3 estações na região de Cubatão. O que esse sistema faz é o seguinte: em cada ponto de amostragem existem os monitores para poeira e para os gases que a gente mede, que enviam para essa central informações de minuto a minuto. Essas informações são processadas aqui na central por um computador e os dados são disponíveis em forma de relatórios horários ou relatórios diários. Com um sistema desse tipo, é possível manter uma vigilância constante sobre a qualidade do ar da região da Grande São Paulo e de Cubatão. Até aqui nós vimos trabalhos que tratam o problema da poluição pelo lado de seus efeitos na atmosfera. Mas nós podemos ver a questão também pelo lado dos causadores da poluição, os automóveis, por exemplo. Em vários países, os fabricantes de veículos são obrigados a limitar a emissão de gases poluentes a níveis mínimos. Já existe tecnologia para isso, mas para exigir que os veículos poluam menos, é necessário saber o quanto eles poluem. Para o ensaio de veículos, para determinarmos a emissão de gases, esse dinamômetro oferece as forças que o veículo enfrenta normalmente no seu movimento normal numa via plana horizontal. O operador do veículo dirige o mesmo de modo a seguir uma sequência de velocidades previamente estabelecida, monitorada por esse vídeo, que representa uma utilização normal em uma zona urbana ou numa estrada de alta velocidade. Durante o ensaio, todos os gases emitidos são coletados em sacos plásticos para serem analisados. Assim, pode-se saber a quantidade exata do monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, que são os principais poluentes dos motores a gasolina. Esse ensaio também pode ser feito com o carro a álcool, mas aí surge um outro problema. A poluição do álcool é diferente. Entre os gases emitidos, há uma grande quantidade de aldeídos, substâncias cujos efeitos sobre o meio ambiente ainda são pouco conhecidos. Como é que a poluição do ar pode afetar a nossa saúde? Que doenças que a poluição do ar provoca? Quem pode nos responder essa pergunta é o Dr. Jorge Bon, que é professor titular de Patologia, Estudo de Doenças, da Faculdade de Medicina da USP.
Em 1980, o Dr. Jorge Bon criou esse laboratório experimental de poluição atmosférica e ele já tem uma série de conclusões das pesquisas que ele fez. Bom, mas antes de sabermos exatamente quais são as doenças, eu gostaria de saber, que o senhor nos dissesse como é que funciona o seu trabalho, como é que é a sua pesquisa. Sérgio, o nosso trabalho consiste principalmente em verificar a toxicidade provocada por gases de escape de automóveis. Toxicidade significa a verificação do prejuízo, do dano causado à saúde por estes gases de escape. Eu desenvolvo o trabalho em laboratório com animais de experimentação, utilizando dois motores, um motor a gasolina e outro motor a álcool. E o estudo, evidentemente, é comparativo. Quais foram as principais conclusões que o senhor já chegou? Até agora, Sérgio, o que eu posso dizer é que, do ponto de vista de toxicidade aguda, o álcool é menos nocivo à saúde do que a gasolina. E isto parece também ser verdade a toxicidade crônica. Mas o que é exatamente essa toxicidade aguda? Toxicidade aguda é quando você enfrenta gases de escapamento em situações de garagem, de tráfego pesado, de túneis. São situações quando você está ligado quase que diretamente ao cano de escapamento do motor. Toxicidade crônica é a toxicidade verificada naturalmente em que os gases são enormemente diluídos pela própria atmosfera. Os efeitos crônicos são aqueles que nós habitualmente verificamos em qualquer cidade grande. As doenças principais são doenças pulmonares, cito entre elas bronquite e as neoplasias. Neoplasias é o câncer. Então o câncer pulmonar é provocado pela toxicidade de gás de escape, sem dúvida nenhuma. O senhor já comprovou isso aqui no seu laboratório? Sim, neste laboratório foi comprovado que o automóvel a gasolina é capaz de provocar o câncer, enquanto que, felizmente, o automóvel a álcool não tem efeito cancerígeno sobre organismos biológicos. Para estudar os efeitos da poluição, foi montada uma experiência que conta com dois motores, um a álcool e outro a gasolina. Os gases emitidos pelo escapamento são diluídos e levados a uma câmara de inalação, onde ficam os animais. Enquanto isso, na sala de controle, mede-se a quantidade de gases. Depois, verifica-se os danos causados ao organismo dos ratos em cada situação. Doutor Bon, como é que o senhor pode tirar conclusões sobre os efeitos da poluição do ar na saúde humana a partir de experiências feitas com animais? Olha, de várias formas. E nós vamos agora examinar um dos métodos mais interessantes que nós desenvolvemos neste laboratório, que é o exame da função respiratória. Okay. São testes de função pulmonar. Nós queremos verificar como o pulmão funciona depois de uma exposição crônica a uma poluição atmosférica. Antes dos animais entrarem na câmara de inalação que nós vimos, são examinados do ponto de vista de função pulmonar. E depois de uma exposição de 1 semana, 5 semanas, enfim, da duração que desejamos, repetimos este exame e verificamos se a prova de função pulmonar acusa uma diminuição ou então nenhuma alteração na função respiratória. Em países como a Inglaterra, a poluição do ar já foi um problema grave. Hoje, porém, a situação está sob controle. E aqui? Será que isso é possível? Como a gente viu, as pesquisas sobre a poluição do ar no Brasil já estão bem adiantadas. O que a gente nota é uma certa defasagem entre essas pesquisas e medidas que estejam sendo adotadas na prática para que o ar das cidades brasileiras seja mais respirável. Uma pessoa que se preocupa com isso é o arquiteto José Pedro Oliveira Costa,
que é secretário do Conselho de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e é também membro da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que é um órgão federal. José Pedro, o que você acha que está precisando para que todo esse conhecimento acumulado sobre poluição do ar seja aplicado e a gente possa respirar um ar melhor? Veja, falta vontade política, ou faltava vontade política no governo anterior. Na Nova República, nós temos um Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente para cuidar especificamente disso. Então, a partir desse momento, nós temos condição a nível federal de ter um reforço dentro do núcleo do poder que possa realmente implementar essa legislação. É claro que há outras coisas que precisassem ser feitas, mas no governo anterior a gente tentava ao máximo e não conseguia, não tinha esse apoio. Então, essa vontade política, sem dúvida, seria o ponto que faltava e hoje ela está conquistada. E você acha que as leis existentes atualmente no Brasil sobre poluição do ar são satisfatórias? Veja, há uma quantidade de leis muito grande e, mesmo assim, a legislação, inclusive de uma parte técnica como essa, é sempre evolutiva, ela está sempre em aperfeiçoamento. Eu acho que a legislação que nós temos já é suficiente, mas ela poderia ser melhorada. Inclusive, uma legislação que nos falta para o controle dos veículos automotores. Como é feito o controle desses veículos automotores atualmente? Veja, hoje não é feito, pura e simplesmente é feito só pelas autoridades de trânsito e nós não temos uma legislação. As montadoras, todas elas multinacionais, exportam veículos produzidos no Brasil com filtros de controle da poluição e vendem aqui veículos sem esse filtro, porque elas acham que encarece, realmente teria um encarecimento da ordem de 1% ou menos do carro. Mas é fundamental que a saúde da população, que é uma prioridade social, seja atendida. E essa legislação, inclusive, já está estudada pela própria CETESB e poderia ser implementada a qualquer momento. Esperamos que nos próximos meses essa legislação, inclusive, esteja já em discussão no Congresso Nacional. José Pedro, o Brasil brevemente deverá ter uma nova Constituição. O que você acha que a nova Constituição brasileira deve ter em termos de poluição do ar? Bom, sem dúvida é preciso que a gente coloque na Constituição definições muito precisas e claras da necessidade de proteção do meio ambiente e do cuidado com os recursos naturais. É preciso que nós tenhamos muito especificamente todas essas coisas definidas e que, em especial, no controle da poluição, fique muito claro o direito de todo cidadão brasileiro de respirar um ar puro e de ter uma vida com saúde. As pesquisas na área da saúde mostram que é necessário aumentar o controle da poluição dos veículos. A CETESB, por exemplo, já dispõe de tecnologia para medir as emissões dos poluentes dos automóveis. Com isso, já existe suporte científico para formular leis mais rígidas para o controle da poluição. E agora um aviso importante. Em Belo Horizonte está se realizando, até quarta-feira, dia 17, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A equipe do Globo Ciência está lá acompanhando os trabalhos. Cientistas e pesquisadores do Brasil inteiro estão participando do encontro, que este ano tem como tema central Ciência, Tecnologia e Brasil Democrático. O programa Globo Ciência divulga a pesquisa científica e tecnológica brasileira. Para isso, contamos com o apoio do FIPEC, Fundo de Incentivo à Pesquisa Técnico-Científica do Banco do Brasil. Se você quiser entrar em contato, escreva para a gente. Globo Ciência, Caixa Postal 13.111, CEP 20.260, Rio de Janeiro. O programa Globo Ciência volta na semana que vem. Um bom dia e até lá!